Olá a todos, meus irmãos, minhas irmãs, a todos vós benevolências e paz da parte de Deus, nosso Pai, Criador soberano, e de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, a Ele toda honra, toda glória, bendito seja Deus, Pai nosso Senhor, Jesus Cristo, irmãos, Yeshua HaMashiach, que através dele, né, irmãos, Yeshua, nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais dos planos celestiais. Ao Eterno, irmãos, toda honra e toda glória, louvado seja para todos sempre. Irmãos, eu vou fazer, eu creio que vou ter que gravar uns 3 vídeos sobre este assunto de cegueira, de surdez, né, e das pessoas serem mudas, né, no sentido amplamente espiritual, tá, irmãos? Como que a cegueira espiritual, ela nos afeta no plano físico e nos impede, a partir do momento que nós estamos cegos, né, para a verdade, para a palavra, nós não conseguimos ver, portanto nós não conseguimos crer e portanto também nós não conseguimos ouvir e muito menos falar a verdade, falar do evangelho, falar das coisas que agradam ao Eterno, ou seja, trabalhar na seara para o nosso Messias, Yeshua HaMashiach. Antes de mais nada, irmãos, eu gostaria de pedir para os irmãos, né, primeiramente agradecer ao Eterno por ter me colocado nessa seara desse evangelho, onde de certa forma eu congrego com os irmãos, né, mesmo que online. Quem sabe um dia alguns irmãos mais próximos eu tenho a honra, né, de poder fazer uma visita, como o irmão Rafael. Eu aguardo novamente a visita dele, tem outros irmãos próximos. E agradecer ao nosso Pai Eterno, Yeshua, Jesus Cristo, por me abençoar, por me dar uma família, agora uma criança vindo, né? Minha mulher aguardando. Estamos muito ansiosos pela Miriam. E nós louvamos ao Eterno sempre, né, por ter nos presenteado com essa bênção, né? Filhos são bênçãos, né? São continuidade de uma família e ela terá todo o ensino em cima das escrituras, né, irmãos? E também gostaria de pedir para os irmãos se inscrever quem não é inscrito, compartilhar, curtir, né? Que isso ajuda bastante. Os outros vídeos tiveram bastante relevância, pessoas novas chegaram e agradecem. Eu vejo os comentários, quem puder comentar também comente, né? E basicamente é esses os primeiros pedidos, né? E antes de começar o vídeo, irmãos, eu gostaria de passar para vocês um vídeo onde mostra como que o povo judeu, né, lá de Israel, eles enxergam o nosso Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, né? Como que eles enxergam, o que eles entendem por Yeshua. E é tão triste, irmãos, quando eu vi esse vídeo, é algo assim que tu fica pensando, poxa vida, eles são o povo escolhido, né? Mas como que pode ficar, eles não conseguiram entender. Mas nas escrituras, irmãos, quando nós vamos lendo, entendemos que o Pai, ele cega aqueles que têm o coração voltado para tal destino, digamos assim, né, para tal finalidade. E ele abre, né, o entendimento, ele abre a visão daqueles que buscam a verdade. Ou seja, nós estamos buscando sempre a verdade, buscando aprender. Eu aprendo muito com vocês, né, com as dúvidas, vocês escrevem os testemunhos. Tem uma irmã, a Yara, tem um testemunho muito lindo de superação. E tem irmãos que conversam comigo no particular, no Instagram. Eu não converso com todos, né, irmão? Porque senão eu também eu não trabalho, não faço nada, né? Mas esses irmãos são bênçãos e os testemunhos deles me fortalecem na fé. Por isso que eu também dou os meus testemunhos e sempre irei dar os testemunhos para que o nome do Altíssimo seja exaltado, para que Yeshua HaMashiach seja glorificado, exaltado, porque ele nos comprou com sangue divino, né, irmão? Se não fosse por ele, nós estaríamos perdidos, condenados ao fogo eterno.
E o vídeo de hoje é sobre cegueira espiritual. Eu não vou fazer por partes, né, irmão? Porque, querendo ou não, o assunto ele é meio que interligado. Porque os versículos falam que muitos enxergam, mas não veem, ouvem, mas não escutam, e falam, mas são mudos, né? Porque só falam coisas que não agradam ao Eterno. É como se a pessoa tivesse literalmente invisível, né, para o Altíssimo. Porque ele também não nos enxerga, né, irmão? Se nós estivermos em pecado, se nós estivermos em falsidade, etc. Por isso que nós temos que buscá-lo, né? Temos que pedir perdão pelos nossos pecados e através do Filho, Yeshua HaMashiach, nós somos sarados, nós somos lavados dos nossos pecados, e aí nós conseguimos enxergar a verdade, nós conseguimos enxergar o reino, e aí nós conseguimos enxergar a glória de Deus. Por isso que Yeshua diz que nós passaríamos a louvar ao Eterno, a senti-lo em espírito. E isso muda tudo, irmãos, isso muda muitas coisas, e justamente pelos os israelitas, né, os judeus de hoje, por eles não terem essa busca em espírito, por estarem ainda presos à matéria, a essa carne, é por isso que eles não conseguem enxergar o Messias, porque a luz veio ao mundo, mas o mundo não reconheceu. Pouquíssimos judeus são aqueles que escreveram os evangelhos, graças a Yeshua, graças a eles. Um de maior destaque é Paulo, né, porque escreveu o maior número de cartas. Eu gosto muito do Evangelho de João, né, o discípulo muito amado de Yeshua. E geralmente nos versículos, nas passagens de João, tem trechos muito simbólicos, cheios de mensagens, riquíssimos em detalhes, como a passagem das bodas do noivo, né, que o Messias faz o primeiro milagre, convertendo o vinho, a água em vinho, onde eu comentei no canal que aquele bispo lá daquela igreja, né, que vocês já sabem, a igreja do universo lá, né, para não falar o nome, ele diz que esse milagre é um milagre chulo, né, tipo um milagre, olha, irmãos, é triste, né? Na verdade, ali são demônios, né, irmãos? Vamos ser bem sinceros, ali são demônios. Quem não consegue enxergar esse milagre como um milagre profundo como esse, irmãos, ou é novo na fé, né? Que isso é normal. Quando a gente é novo na fé, a gente tem um pouco de dificuldade de compreender. Ou é dissimulado, ou é filho de Satanás, né? Aquele que só fala blasfêmia, né? Ou teve uma visão diferente e tal, mas não diminui, né? Não faz como esse filho das trevas que diz que esse milagre não é grandes coisas. Mas é um milagre tremendo, irmãos. É um milagre profundamente tremendo. Porque ali simboliza o sangue do Messias, né? Que foi guardado por último, né? O vinho foi guardado para o final, o melhor vinho, né? Ou o melhor vinho veio para o final. Porque lá em Apocalipse, em Apocalipse 20, eu não lembro agora o versículo, se eu errei o versículo, vocês podem escrever nos comentários aí, tá? Eu lembro a passagem, mas às vezes eu esqueço o versículo. Onde o céu se alegra, né? Porque a noiva já está pronta e todos são convidados para as bodas do Cordeiro, né? Então, o vinho, o melhor do vinho, né? É o sangue do Cordeiro que lavou os nossos pecados. Então, ele restaurou o nosso corpo, né, irmãos? Então, nós podemos agora receber esse vinho bom, né? Esse vinho perfeito, que é o sangue do Cordeiro, e nos tornamos odres novos, né? E não vamos nos arrebentar, né, irmãos? Nós vamos morrer para este mundo e nosso espírito, nossa alma vai ser transformado, e esse milagre tem muita simbologia, tá? Mas para não fugir do assunto de hoje, que é cegueira espiritual, surdez, né? Para quem é surdo, e mudo, no sentido espiritual, tá, irmãos? Não estou falando das pessoas cegas, surdo e mudo, tá? Senão as pessoas vão dizer, o cara falando do cego, surdo e mudo.
Isso aqui é no sentido espiritual, tá, irmãos? E como isso afeta o nosso mundo físico, tá bom? Então, vou passar agora primeiramente esse vídeo, é um vídeo curto, acho que uns 4 minutos e poucos. Aí, depois que eu passar esse vídeo, eu retorno aqui para nós continuarmos, tá bom? Who is Jesus to you? מי זה ישו בשבילך? ישו זה הנביא של הנוצרים. אתה רוצה להוסיף משהו? לא, בנושא הזה בכלל לא. הנביא, האלוהים של הנוצרים. אוקיי. בן אדם טוב היה, אללה ירחמו. הוא היה צדיק. כן? כמו משה רבנו שלנו. כן. מה? צריך לכבד. Who is Jesus to you? Oh, it's a hard question. A cousin? No. I don't know. Okay. I guess, for me it's nothing. Okay. I guess he's someone for people who consider themselves Christian, but for me it's nothing. Okay. מי זה ישו בשבילך? ישו זה מייסד דת הנצרות. אוקיי. אני חושב שמה שהם רוצים לדעת זה למה אנחנו יהודים לא מאמינים בישו, שהוא המשיח, כאילו. קודם כל אני בחורה דתייה. מאמינה במה שהיהדות שמה לפנינו. שהוא הגיע אלפי שנים אחרי. הוא היה יהודי, אבל הלך לדת אחרת. הקים דת אחרת. השאלה הראשונה זה מי זה ישו בשבילנו, בשביל היהודים? איזה עמדה יש לו? ישו נולד לאמא יהודייה, הוא בעיקרון יהודי, והנוצרים לקחו אותו כמנהיג שלהם. אוקיי. אנחנו לא מאמינים בישו כמשיח. למה כן? למה שנאמין? מה ההסבר שהוא כן המשיח? אבל למה הוא לא? אוקיי. כאילו למה הוא לא? כאילו מה צריך להיות? שהוא יהיה משיח? או שמישהו יהיה משיח? הוא לא משיח. אוקיי. זה לא המשיח. אז מי המשיח יכול להיות? אנחנו אף אחד לא יודע. מי שיודע לא אומר, מי שאומר לא יודע. איך נדע שהוא פה? יהיה בסדר, אנחנו נדע. אוקיי, בסדר. Who is Jesus for you? דמות בשביל אנשים שלא חושבים לבד. אוקיי. ממבט Jesus Christ במבט היהודית. נוצרי, הוא לא קשור אלינו בכלל. אוקיי, אז למה הוא לא המשיח? כי הוא לא קשור אלינו, אנחנו מאמינים בתורה, יש לנו את התורה שהיא ההוכחה שלנו. מה? יהודי שהתנצר והלך לנצרות. יש לנו את המגן דוד, יש לנו את אלוהים שבשמיים, אנחנו מאמינים בתורה שאלוהים נתן לנו בהר סיני. אנחנו לא מאמינים בישו, ישו בכלל לא קשור אלינו, אין לנו קשר לישו. מי זה ישו בשבילכם? ישו זה מייסד הנצרות. Why Jews in general, or you, don't believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, or that kind of thing? It's not our tradition. We have our own tradition. Why we don't believe Jesus was the Messiah? Do you happen to know why? Because we have different picture of what Messiah is. We see Messiah as something that's going to happen in the future, and it's going to fix the world. The world's going to be the way it's supposed to be when the Messiah comes. And it hasn't happened yet, so pretty simple. עשה משהו נורא סציוני, ביטל את הכל, השאיר ואהבת לך כמוך ותאהב את אדוני בכל לבבך ובכל מאודך. זה היה באמת איזשהו פיוז'ן, איזשהו שינוי לחלוטין של התפיסה היהודית שהיא מאוד נחרצת ומאוד זה, ואז בישו רק peace and love ורק אהבה ורק שפע. זהו, זה מה שישו בשבילי, לא איזשהו, אני לא באמת מסתכל על כל הדברים האלה. דתות בשבילי בכלל זה לא משהו שהוא יותר סיפורי ותובנות ולא איזשהו משהו עובדתי. וישו מסמל את אמרתי, את הפוסט-מודרנה הזאת, את השינוי. אז למה אתה לא מאמין בו? כי אני לא מאמין באף אחד, גם לא, בכלל לא באנשים, אלא נטו, אתה יודע מה, אני מאמין בטבע, אני מאמין בקרמה, זה כן. אבל לא באנשים, לא במשה, לא במוחמד ולא בישו. בעיניי, just symbols.
Então, como vocês puderam ver, né, irmãos, esse vídeo mostra que realmente a visão que eles têm do nosso mestre Yeshua, Jesus Cristo, é como um profeta, alguém paz e amor, alguém legal, alguém que fez o bem. Tu vê que alguns são religiosos, né? Eu sou religiosa, eu entendo de outra forma, enfim. A religião, como eu já expliquei em outros vídeos, nada mais é do que é a cegueira, tá, irmãos? A religião, ela nos cega, ela nos prende neste mundo, ela nos prende em nosso ego, ela nos afasta do eterno e nos aproxima do iníquo, né? De Satanás, aquele que quer unicamente nos destruir, né? Impedir que nós sejamos salvos, né? Porque nele só se encontra destruição, mentira, caos e tudo que de mal existe, né? Então, irmãos, vocês percebem como o povo, né? Alguns acreditam, tá, irmãos? Muitos têm fé no nosso Messias, mas comparado ao número de judeus é uma minoria, tá, irmãos? A maioria está esperando esse falso Mashiach, mas isso já está profetizado, vai acontecer porque o Eterno colocou no coração deles a cegueira espiritual, por isso que eles não entendem, por isso que eles não enxergam Yeshua, porque eles rejeitaram a luz, tá, irmãos? E só vai conseguir se libertar quem realmente buscar o Eterno, mas ainda o Eterno terá ainda misericórdia deles, ainda alguns vão se arrepender, alguns vão ver que foram enganados, enfim. Então, irmãos, a cegueira espiritual, ela nos afasta do Altíssimo, né? E como é que a gente fica cego, irmãos? Primeiro que eu vou usar, antes de falar, vou usar um exemplo da criança, né? A criança, quando nasce, já no ventre ela tem algumas reações das luzes, né? Do olhar, do ouvir, né? E só não tem sons pela boca, né? Mas ela boceja, né? Mas vamos usar a parte quando a criança nasce, né? Que o que importa é o nascimento. Quando nós nascemos, né? Que é aquilo que o Messias disse, né? Aquele que não nasceu de novo. Então a criança, por isso que ele fala que nós temos que ser como crianças. A criança quando nasce, né, irmãos? Ela tá nova, ali, zerada, né? Então ela chora muito, né? Porque ela está num lugar desconhecido, né? Ela estava no ventre da mãe, protegida, né? Então quando ela vem ao mundo, ela dá os seus primeiros gritos, né? O choro, até que sente o abraço da mãe, o carinho, então ela para de chorar, já fica confortável, né? Mas depois o que acontece? A criança começa a abrir os olhinhos aos poucos, né? Ela já escuta, ela já entende os sons, tudo. E com o passar dos meses, né? Das semanas, ela vai aprendendo. O primeiro alimento dela é o mamá, né? É o leite materno, que é aquilo que Paulo diz, né? Que ele estava dando primeiro leite para os discípulos, né? A igreja, no caso, os cristãos ali, e ele ainda não tinha, eles não estavam preparados para receber alimentos sólidos, né? Então, quando nós nascemos de novo, irmão, quando nós estamos literalmente caminhando na palavra, a gente vai recebendo um alimento mais leite mesmo, né? Bem leve, assim, porque a gente ainda está degustando, a gente ainda tem dificuldade de entender algumas coisas, a gente tem aquilo como sustento, né, espiritual, a gente é sustentado, né? Porque o leite, por mais que a palavra, muitas vezes as pessoas recebem, como Paulo diz, leite, né? Ainda não alimento sólido, mas aquilo já sustenta, como sustenta uma criança. Tanto que o leite materno até os 3 anos de idade é recomendado, né? Eles falam em 6 meses, mas irmãos, minha mãe disse que foi até quase os 4 meses, né? Eu tinha 3 meses, 3 anos, desculpa, até quase os 4 anos. Então eu fui amamentado acima dos 3 anos, né? Então eu bebi bastante leite materno e isso ajudou na minha imunidade, ajudou, né, a fortalecer o meu físico, né? O meu crescimento, enfim. Então, o leite materno, né, é o primeiro alimento da criança. Então, quando a gente nasce de novo e começa a trilhar o evangelho, o verdadeiro evangelho, tá, irmãos? A se alimentar da palavra mesmo, né? Então, a gente começa a aprender, literalmente, a receber esse maná, esse leite espiritual, de forma mais
simples, né? Onde a gente tem os primeiros contatos com a palavra. É claro, irmãos, que assim como uma criança, cada criança tem a sua particularidade, assim somos nós também na fé. Cada um tem a sua particularidade, cada um vai aprender no seu tempo, né? Alguns vão conseguir um alimento sólido mais adiante, alguns já vão conseguir cedo, né, a absorver esses alimentos sólidos. Alguns já vão caminhar cedo, outros vão demorar um pouco mais. Alguns já vão conseguir falar do evangelho, outros vão demorar um pouco mais. Isso vai de cada um, de como está a sua intimidade com o Altíssimo, né? Mas eu creio, irmãos, que também não é do dia para a noite, né? Eu creio que sim, há uma preparação. Eu estou nessa preparação, né? Desde quando eu voltei, comecei a trilhar essa jornada. Eu sou uma criança engatinhando, estou caminhando, eu já consigo, né, me alimentar bem, né? a andar, já falo, né? Já caminho sozinho, mas eu vou ser sempre uma criança. Por quê, irmãos? Porque eu vou depender do Pai sempre, né? Eu sempre vou precisar dele, porque o alimento, irmãos, que vem do alto, até o dia que eu morrer, é um alimento novo, é um alimento que se renova, né, irmãos? Por quê? Porque a palavra ela é viva. E quem que é a palavra? É Yeshua. Yeshua está vivo, então a palavra é viva, ela sempre se renova. Não que ela seja diferente, irmãos, mas é que sempre terá uma interpretação profunda, que vai nos dar ânimo, que vai nos dar maior entendimento, né? E aquilo que está oculto, que a gente lê a primeira vez, lê a segunda, daí na terceira a gente já consegue enxergar algo, daí nós vemos as referências cruzadas, e o Eterno vai abrindo nossos olhos, né, de entendimento, e nós vamos recebendo esse maná, né? Nós vamos ouvindo ele, porque quando a gente vai lendo a palavra, é o Altíssimo falando conosco, né? Então você vê, escuta a palavra, né? Porque você está lendo, então você automaticamente, por mais que você não fale, você produz o som na tua mente. Irmãos, quando eu estou lendo, eu estou ouvindo a voz do Eterno falando comigo, aquela voz forte, né? Eu escuto a voz dele falando comigo nas palavras ali, né? E a de Paulo, que por causa do filme, né, irmãos, fica aquela voz daquele ator lá na minha cabeça, né? Isso aí eu acho engraçado. Mas do Altíssimo, irmãos, eu criei uma voz na minha cabeça, né? Eu imaginei essa voz, e sempre quando eu leio a palavra, eu escuto essa voz, né? É como se aquela palavra, eu vou fazendo a leitura e a palavra vai falando comigo. Então eu vejo, né? Eu estou vendo a palavra, eu ouço na minha mente, né? Porque enquanto eu estou lendo e fico meditando e fico estudando, mas antes disso eu sempre peço, Pai, me dá o entendimento, Pai, me dá sabedoria, porque não adianta eu ter o entendimento, né, irmãos, e não ter sabedoria para trazer até vocês, certo? Eu tenho que ter sabedoria. E eu também não posso trazer de qualquer forma, então eu tenho muito zelo, por isso que às vezes demora, né? Eu não faço todos os dias, né? Porque eu trabalho, eu tenho meu dia a dia, mas eu creio que com o tempo eu consiga, né, me dedicar mais, tirar mais um tempinho. Então, quando eu faço esses 2 vídeos por semana, faço um vídeo mais longo, bem explicativo, eu creio que dessa forma vocês também aprendem bastante, né? Então, irmãos, o abrir dos olhos é isso. Quando o Eterno tirou a cegueira da minha vida, quando ele foi limpando, né? Ele foi tirando as escamas dos meus olhos, mostrando o mundo como ele é. Eu levei um tempo, né, irmãos? Ele foi me limpando, ele foi me tirando a podridão do mundo, porque o mundo, quando ele nos cega, irmãos, ele cega a nossa alma, ele cega a nossa carne, ele cega nosso espírito, né? Então não é simplesmente assim, hoje eu estou entendendo a palavra, estou vendo vídeos interessantes e agora eu já sou uma pessoa nova. Não é assim. As coisas elas vão acontecendo, né? E é claro que existem situações onde há uma intervenção pesada do Altíssimo, como aconteceu com Saulo, né? Shaul, Paulo, mas também aquele trabalho de anos, né? Como foram com os discípulos. Então cada pessoa tem um processo de aprendizado. E eu creio, assim, analisando a minha vida, como foi rápido, irmãos, porque é
é coisa do Altíssimo, tá, irmãos? É obra dele, porque eu não teria capacidade, jamais. Aliás, eu não tenho capacidade, tá, irmãos? Eu Eliseu, tá? Eu não tenho capacidade de entender nada. Eu não tenho capacidade de entender, não tenho capacidade de falar e não tenho capacidade de entendimento. Quem me capacita é o Espírito Santo. Porque como que pode alguém que estava aí na balada, festa, na vida, de promiscuidade, bebedeira e tudo mais, de repente, em pouco tempo, né, em um ano, né, de literalmente trilhando os caminhos do Altíssimo, conseguir fazer pregações como eu faço, conversar com os irmãos, se dedicar à palavra? Porque houve uma ânsia, irmãos, um desejo muito grande de aprender. Então, isso, irmãos, não é para me vangloriar. Jamais, irmãos, jamais. Eu não posso, nem devo. Porque a partir do momento que eu fizer isso, eu volto a ficar cego. Entendeu? Porque o Altíssimo vai ver, então tu tá se vangloriando, né? Tu não tá dando graças porque eu estou te capacitando. Então você acha que você sabe. Vou ficar cego de novo, irmãos. Vou ficar surdo e mudo. O Eterno não vai revelar mais nada para mim. Então eu tenho uma humildade, eu busco essa humildade, tá, irmãos? Porque eu sou humano, certo? Eu sou humano, eu posso errar, eu erro, entendeu? Então quem é que me faz me manter humilde? É o Espírito Santo. Eu sempre pedi para ele, Pai, abre-me o entendimento, me mostre com a sabedoria, me ensina. Eu literalmente entrego para ele, porque eu não tenho essa capacidade, irmãos, entendeu? É o Pai que capacita, certo? E é aquilo que o Messias disse, é ele quem nos revela, é ele quem nos mostra. Vocês vão ter, às vezes, um entendimento, uma visão, vocês vão aprender, vão ter sabedoria, vão ter conhecimento. É claro que com os vídeos e a forma como eu venho trazendo esse evangelho, vocês vão aprendendo, porque eu também aprendo com outros irmãos, tá? Eu aprendo com os vídeos que eu assisto, aí eu vejo aquele vídeo, eu já tenho um entendimento daquilo, reforço o entendimento, eu pego a palavra, leio e falo, Pai, que bênção, aprendi mais. Então eu venho e trago para vocês também. E às vezes eu tô lendo ali, irmãos, na hora, eu tô ali fazendo, eu vou separando aqui os versículos, certo? Fazendo a minha pesquisa, separando os versículos. De repente, irmãos, eu tava com uma ideia de fazer algo, o Espírito Santo já me revela outras coisas que eu nem sequer passava pela minha cabeça. Como, por exemplo, a passagem que eu falei, né, que lá no áudio do Telegram, do vinho novo em odres velhos, e eu caí lá em Josué, irmãos. Entendeu? O Eterno me levou lá em Josué, sabe? Porque eu tava... A Bíblia que eu tenho é a João Ferreira de Almeida, ela é ótima para estudos, né? E uma das referências que estavam ali na minha pesquisa na Bíblia, eu não lembro agora o que eu estava vendo, irmãos, mas... sim. O que eu faço, irmãos? Eu uso a internet, eu digito ali o que eu quero estudar, né? Porque durante a semana eu fico meditando, irmão, certo? Fico meditando em espírito e de repente vem algo que o Espírito quer que eu fale. Por exemplo, o meu coração ficou muito incomodado no sentido de desejo de falar algo sobre a farmaqueia. Então, quando eu passei um vídeo no Telegram e o pessoal comentou muito sobre aquele vídeo. E aquilo, meu espírito ficou assim, fervoroso. Então, por isso que eu fiz o vídeo da farmaqueia. Então, sempre é assim, tá, irmãos? Eu não fico me programando. Hoje eu deixo que o Espírito Santo fala comigo. E como é que ele fala? Às vezes algo que vocês escrevem, às vezes algo que eu estou meditando, às vezes um sonho, alguma coisa, irmãos. Eu sempre largo assim, Pai, tu que vai me conduzir. Notem que eu falei dessa passagem sobre cegueira tempos atrás, mas eu já tinha olhado sobre isso já tem algum tempo. E agora que o Altíssimo ele colocou no meu coração para eu trazer para vocês sobre a cegueira. É um assunto muito amplo, irmão. Se vocês pesquisarem, ver, por exemplo, na internet, ali na Bíblia Online, observar, ver, olhos, vocês vão ver inúmeros versículos, mas uma quantidade gigantesca, irmãos. Então, olha só como que o Eterno a internet, irmãos, ela é
ela é maléfica e benéfica, tá? Eu uso a internet, irmãos, para trabalho, obviamente, mas ela me facilita assim muito, né? Hoje eu só consigo estar aqui falando todas essas questões porque a tecnologia facilitou a minha busca por conhecimento da palavra. E isso, irmãos, é permissão do Eterno. Porque imagina nos tempos de hoje, onde a informação ela circula muito rápido, de uma forma assim que dificilmente você acompanha, e se não é o Altíssimo te auxiliando e te dando direcionamento em espírito, você se perde. Então a tecnologia, quando a gente usa a nosso favor, ela é bênção, irmãos, ela não é maldição. Lógico que neste mundo, ela está nas mãos de pessoas ruins, as pessoas cegas, né? São pessoas cegas porque elas só enxergam este mundo, elas não conseguem enxergar a luz. Então, por isso que Yeshua, quando voltar, tudo isso será revertido e será entregue a quem realmente merece, né, irmãos? Então, vamos lá. Essa parte, irmãos, essa mensagem sobre estar cego, ela é muito profunda, irmãos, porque se nós não tivermos Yeshua HaMashiach, né, Jesus Cristo, que é a luz do mundo, como que nós vamos enxergar? Aí as pessoas podem dizer, não, mas eu enxergo. Irmãos, nós temos que enxergar em espírito, irmãos, sabe? Porque Yeshua disse que nós passaríamos, né, a louvar, a buscar e a sentir em espírito, irmãos. Um exemplo que eu vou dar para os irmãos. Os demônios, irmãos, são espirituais, né? São castas de demônios que são dos Néfilis, né, que morreram. O espírito é amaldiçoado, então eles não voltam para Deus. Estão aí vagando, já estão condenados, correto? E esses espíritos, irmãos, eles têm fome, têm sede, eles querem interagir. Então por isso que eles atormentam, né? São filhos de quem? De Satanás, são filhos dele, né? Servos dele, são filhos do diabo. Então, se os demônios eles são espíritos, nós também temos que buscar o Eterno em espírito para sermos guardados em espírito, certo? Por isso que muitas vezes a vida da gente dá tudo errado, a gente ora e as coisas não acontecem. Por quê? Porque nós estamos orando de uma forma carnal, certo? E quando é que nós estamos orando de uma forma carnal? No meu caso, era quando eu não estava firme na palavra, né? Quando eu estava no mundo, né, estava perdido, então eu às vezes orava um Pai Nosso, ou quando dava algum problema, né, que daí o cara lembra que existe Deus, e eu fazia as minhas orações, mas eu nunca deixei de acreditar em Deus, né, nunca blasfemei, tipo assim, Deus não existe, ou coisa assim. Satanás colocou muitas dúvidas no meu coração, colocou muito alimento podre espiritual na minha vida, coisas que me enganaram realmente. Eu estava a ponto, irmãos, de estar totalmente cego. Mas pela misericórdia do Altíssimo, de Yeshua, ele me tirou das trevas, irmãos, entendeu? Eu consegui ver a luz. E quando nós conseguimos ver a luz, irmãos, a nossa vida é transformada de uma forma absurda, irmãos. Você passa a amar a Deus de uma forma tremenda, irmãos. Você quer sentir a presença dele todos os dias. Você quer sentir aquele choro, aquele momento de euforia, sabe, irmãos, de chegar quase parece um infartar, assim, sabe? Quando você entra num estado de êxtase espiritual, às vezes parece que vai infartar e tu sente aquela presença, irmãos. Então isso é lindo demais. E eu lembro que às vezes quando eu estava triste, né? Triste no sentido de... Não é triste da vida, tá, irmãos? Não pense que eu fico triste da vida. Mas sabe quando você olha para as pessoas que você ama, você olha até para o mundo como ele está, e você observa que tá tudo virado de ponta cabeça, né? Que às vezes as pessoas que você ama não conseguem ver aquilo que você vê. Lógico que a pessoa que eu mais amo, né? Que é a minha mulher, e agora a nossa filha, né? Ela me ouve, ela vê as coisas que eu vejo, então ela está em harmonia comigo. Então isso é uma bênção que o Pai me deu. Ela é meu braço direito, né? Porque se não fosse ela... Imagina se tem dois malucos, né, irmão? Se o Eterno permite que na minha vida entre eu conhecesse uma mulher que fosse tão doida quanto eu era, de festar, virar a noite e tudo. A minha mulher sempre foi um freio nisso,
né? Ela não amava, não. Ela ia porque eu insistia, né? Então ela sempre foi presente comigo, mas ela não gostava. E essa resistência dela era a minha luz. Só que eu não queria enxergar, mas o Eterno já tinha colocado uma luz ali do meu lado. Hoje foi revelada, né? Hoje estamos casados, hoje nós estamos esperando uma criança e nossa vida foi restaurada. Graças a Yeshua, graças à misericórdia do Altíssimo, graças a Ele. Certo, irmãos? E é quando o Eterno revela para nós como é este mundo, seja por vídeos, seja pela própria palavra, principalmente a palavra, tá, irmãos? Porque vídeos de pessoas com conhecimento, eu confesso aos irmãos que muitos, para enxergar esse mundo como realmente ele é, eu aprendi muito com os irmãos. O irmão Samuel Benini, o irmão Edinardo, tem o irmão, tem o canal do Casando Verbo, o Afonso, quando ele aprendi muito com o canal dele, enfim. Você vai aprendendo coisas do mundo sobre, como é que eu vou dizer para os irmãos, o que eles chamam de teoria da conspiração, mas quando você vai estudando essas questões e traz para a Bíblia, eu pegava a Bíblia e olhava e falava, caramba, bicho, isso aqui tem a ver com a palavra. Um exemplo disso, irmãos, quando eu li a passagem de Ezequiel. Quando eu li Ezequiel, eu falei, meu caramba! Porque as visões de Ezequiel, irmãos, é a visão de loucura, entendeu? E aquilo que foi mostrado para Ezequiel é algo tremendo, irmãos. Isso existe, entendeu? É lógico que é uma forma como o Eterno mostra para nós, aquela visão que ele tinha de asas com olhos, cabeça disso e daquilo, meus irmãos. Façam uma pesquisa, tá? Pesquisem sobre drogas alucinógenas. Pesquisem sobre isso para vocês verem por que a elite, essas pessoas, esses artistas, eles buscam na loucura das drogas uma fuga. Porque no mundo das drogas, as alucinógenas principalmente, as pessoas veem o mundo de outra forma. Entendeu? Então, quando eu li ali Ezequiel, a visão que ele teve é a visão do mundo espiritual, irmãos. Isso aí é real, tá? Não pense que... Irmãos, quem falar para vocês que o que Ezequiel viu é alegoria, não sabe o que está falando. O que Ezequiel viu é o mundo espiritual, irmãos. E quando você vê esse mundo espiritual sem o Espírito Santo, é loucura. Aí é o que eles fazem aí, né? Essa loucura que é, esse maravilhoso. Irmãos, prestem atenção nos desenhos da Disney, irmãos. Abram o olho, sabe? Comecem a ver o mundo como ele é. Observem os filmes, o jeito das pessoas falarem. Irmãos, tudo isso aí é loucura, irmãos. Tem uns desenhos da Disney, notem o colorido. É muito colorido, uns efeitos de magia. Tudo isso aí, irmãos, é fruto de loucura, de alucinógenos. Aquele Salvador Dalí, né? Olhem o quadro daquele Salvador Dalí, tudo derretendo, irmãos. Aquilo ali é loucura. Aquilo ali, ele estava chapado quando fez aqueles desenhos. Ele estava muito louco, tá? Falando bem a verdade, Salvador Dalí ele devia usar todo tipo de droga alucinógena. Como é que alguém faz aquelas loucuras? Isso aí não é... Isso aí, irmãos, não é mente humana, certo? Isso aí é coisa de louco. Aquelas artes de Picasso que todo mundo acha linda, aquilo é loucura, irmãos. Aquilo lá não tem nada de arte naquilo lá. Então, quando você vê os filmes, você vê principalmente filmes de ficção científica, você começa a perceber como tem magia, como tem feitiçaria. Os artistas já falam que eles fazem sacrifício, que eles fazem rituais satânicos, eles falam abertamente, mas as pessoas, irmãos, elas não conseguem enxergar. Elas ouvem, mas estão surdas. E elas veem, mas não enxergam. E por isso que quando você fala, elas não entendem. Por isso que elas falam que você é louco, que você está vendo coisa, que isso não tem nada a ver. E isso, irmãos, dentro das denominações é a mesma coisa. Quando eu vi, por exemplo, essa igreja como é que é? Mundial da Paz? Acho que não sei se é Mundial da Paz. Essa do Valdomiro lá, essa própria Universal, a maioria das pentecostais, tem algumas coisas que eles fazem, irmãos, que se você for estudar sobre Umbanda,
Você vê que é a mesma coisa. Se vocês forem estudar sobre feitiçaria e magia, eles fazem a mesma coisa. Onde que está na palavra que você pode queimar papelzinho de oração? Isso é simpatia, irmãos. Vou dar o teu pedido e vamos queimar na fogueira, irmãos. Isso é simpatia. Entendeu? É ritual. Tudo que é ritual é um culto, irmãos. E nós não temos que fazer culto. Nós temos que fazer o quê? Adoração, servidão ao Altíssimo. Nós temos que servi-lo. Nós temos que fazer adoração a Ele, buscar Ele. E o que é servir ao Eterno? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. O Eterno, ele nos criou, certo? O Eliseu, agora ele nasceu de novo. Beleza, nasci de novo. Então o Eterno, ele vai abrir os meus olhos. Eliseu, agora tu vai enxergar o mundo de outra forma. Eu comecei a ver o mundo de outra forma. E Yeshua passa a morar na minha vida junto com o Eterno, e em espírito, que é o que ele diz, certo? Que ele prometeu para nós. Então, quando eu começo a olhar o mundo de outra forma, eu deixo de ser cego, irmãos. Eu passo a ver o mundo como ele é. E já que eu estou vendo o mundo como ele é, eu tenho que ser diferente. Eu não posso mais ser como eu era antes, porque agora eu estou vendo o mundo de outra forma. Se eu estou vendo o mundo de outra forma, como é que eu posso continuar mentindo? Como é que eu posso continuar com o desejo da carne? Como é que eu posso continuar agradando o meu corpo? Eu tenho que agradar o Espírito, irmão. Eu tenho que agradar o Eterno. Eu tenho que buscar Yeshua. Então, como é que eu vou ter essa vida que eu tinha antes? Agora eu não estou mais cego. Eu estou enxergando o mundo como ele é. Eu estou ouvindo a voz do Eterno. E agora eu vejo, eu ouço através da palavra. Então, o que eu vou começar a fazer? A falar. Não é assim que acontece com uma criança. A criança, ela nasce, ela não consegue falar, ela grita, né? Porque ela quer falar e não consegue. Ou seja, quando você está aprendendo a palavra, às vezes você quer falar algo, mas você ainda não tem entendimento. Então você gagueja, você não fala ainda, você fica tímido, correto? Mas você lê, você está vendo, mas você ainda não está preparado. Você ouve, mas você ainda não está preparado. Então, quando você começa a buscar o Eterno, você se humilha, você se batiza. Eu me batizei, tá, irmãos? Irmão Rafael, um abraço para ti. Aí o Eterno, ele começa a participar na tua vida. E o batismo, irmão, ele simboliza, tá? Então, quando você se batiza, você desce as águas, por mais que simbólico que seja, é uma demonstração de fé. Você está dizendo para os planos celestiais: eu aceito Jesus, Yeshua HaMashiach, na minha vida. Você está proclamando que Ele é o teu Salvador. Então, o mundo celestial está vendo que você está dizendo que o Filho de Deus está na tua vida, que você não é mais um pecador, que você nasceu de novo. Então o batismo simboliza isso. É importante, irmãos. Então, se você conseguir, se batiza. Aí o Eterno vai abrindo mais os teus olhos. Você vai tendo mais entendimento. E vocês vão ver algumas passagens aqui, como por exemplo, lá em Gênesis, em Sodoma e Gomorra, quando o anjo ele cega as pessoas. Não é que as pessoas ficaram cegas, não enxergavam. As pessoas não viram eles. Eles estavam numa dimensão diferente, irmãos. Entendeu? Quando Eliseu pede para que o Eterno abra os olhos do servo de Eliseu, quando o Eterno abre os olhos dele, ele vê o mundo espiritual, irmãos. Ele vê aquele exército de anjos. E ele fica: caramba, o que é isso? O mundo espiritual é real, irmãos. Vocês têm que buscar o Eterno em espírito. Eu vi já as trevas, irmãos. Eu já contei, falei para vocês, né? O dia que eu vi a morte, eu vi o anjo da morte. É horrível. É tenebroso. Entendeu? Como que eu vi? Aí entra aquela passagem aqui, tá? Eu separei ela mais para o final, mas eu vou ler agora, tá, irmãos? É uma passagem de Paulo, Romanos 2. Ixi, irmãos, deixa eu achar aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aqui, ó. 2 Coríntios 12, do 1 ao 3, tá bom? Aqui, irmãos, vocês vão entender. Quando eu falei para vocês que eu vi a morte, foi mais ou menos assim, igual Paulo está falando aqui, ó. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que, ó, não sei como aconteceu, mas aconteceu. Então, basicamente é isso, irmãos. Não tem como explicar.
Eu fechava os olhos e eu via. Aí eu não sabia se eu estava dormindo ou se eu estava com o olho fechado. Entendeu? De repente eu entrei num pequeno sono profundo e acordei desesperado. E falei, mãe, a morte está aqui em cima de casa. Eu vi o anjo da morte. Cheio de almas falando, tenebroso, cheio de olhos. Aquilo era horrível, irmãos. E hoje, assistindo um vídeo de um irmão, ele falou na cultura judaica que eles falam que quando um justo morre, vem um anjo do eterno buscar. E quando um ímpio morre, vem as trevas buscar. Então, olha, quando eu ouvi isso, eu falei, meu pai amado. Então, sabe, o que eu vi lá em casa não era um anjo de luz, tá, irmãos? Não era um anjo do Altíssimo. Entendeu? Mas eu vi aquilo. E é difícil você acreditar. Então, imagine, irmãos, eu estava no mundo perdido e já tinha esse contato espiritual. Eu era aquela ovelha perdida, cega. Então, o Eterno me mostrou várias vezes coisas do mundo espiritual, visões de demônios eu já vi, de entidades, certo, irmãos? Mas eu não compreendia. E teve uma vez que eu estava aqui no meu quarto, que eu, como Paulo disse, eu não sei se eu estava dormindo, não sei se eu estava acordado, eu não sei, irmãos, mas eu vi, eu vi mãos de demônios querendo entrar em casa. Eu vi que eu estava me ajoelhando e orando e clamando a minha esposa. Tudo aconteceu muito rápido. Veio uma luz no quarto, irmãos, uma luz forte, tremenda. E eu escutei aquela voz dizendo, Eliseu, fique tranquilo que o Eterno te ouve. Olha isso, irmãos, isso é lindo. Eu acordei em prantos, irmãos, chorando. Então é isso que vocês têm que buscar. Quem não buscou, busque, irmão. Quem já busca, busque mais. Se alegre. O Messias, ele disse para nós temos que buscar em espírito. E tem que crer, irmãos. Crer que existe mesmo. Existe, não é coisa bonita não, irmãos. O mundo espiritual, se o Eterno te mostrar, é bonito. Se o Eterno te abrir os olhos para o mundo espiritual, irmãos, é coisa mais linda. É como Ezequiel. Ezequiel ficou fascinado. Entendeu? Ele olhou aquilo lá e... por isso que ele escreveu as maravilhas. Daniel, lembra que Daniel dizia? Quando será o fim dessas maravilhas? Via tudo, irmãos. Por mais que às vezes tinha cenas que ele ficava tremendo, que ele sentia um temor muito grande, que deviam ser as visões de entidades demoníacas e seres demoníacos caídos, de anjos caídos, demônios, do próprio Ra-Satã. Tem uma passagem que Daniel falou que adoeceu, porque realmente quando você tem visões pesadas, o teu corpo fica cansado, irmãos. É algo tremendo. Então é por isso que nós temos que jejuar, nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que ler a palavra. Eu sempre falo, leia a palavra todo dia, irmãos. Leia um capítulo, um versículo, 2, 3 folhas. Faça um esforço, mas tem que buscar, sabe? Porque eu penso assim, se eu consigo, todo mundo que está na palavra consegue também. Não é uma coisa exclusiva, irmãos. E olha que eu tô como uma criança, irmãos. Eu tô gatinhando, tô dando os primeiros passos, mas já falo, né? Já estou falando, tô gatinhando, né? Tô ali, né? E é uma bênção, irmãos. E conforme eu vou amadurecendo na minha fé, o Eterno vai me revelando mais coisas, vai me colocando nos trilhos, vai me ajustando, vai me deixando mais no prumo, né? Mais alicerçado, com um entendimento melhor, correto? Isso é abrir os olhos. E quando o Eterno ele abre os nossos olhos espirituais, irmãos, a gente vê a palavra de uma outra forma. Por isso que Yeshua disse que que o jugo dele é leve, irmãos. É um jugo de amor. E você sente isso realmente quando você começa a entender a palavra. Sabe o que são as aflições que Paulo diz, irmão? É quando você vê o mundo e você fala, eu não quero mais ficar aqui. Mas você tem que ficar. Entendeu? É quando você, às vezes, você está num momento de êxtase, que o Eterno ele te derrama o Espírito em ti, você tem aquele momento com ele, que ele te dá forças, ele te ergue, irmãos, ele te revigora espiritualmente falando, porque durante a semana você desgasta, né? É muita coisa que acontece. Então você fica até um pouco fraco, aí quando chega no final de semana ele te revigora, entendeu? E isso, irmãos, é algo muito profundo, é algo muito bom, certo? E aquilo que eu falei do espinho na carne que Paulo fala, é que você sempre vai ser
você vai ser provado, irmão. Você vai ser tentado. Você vai brigar com os teus pensamentos. Satanás, ele não vai mais... como é que eu vou dizer para os irmãos? Ele não vai interferir diretamente na tua vida como ele fazia antes. Correto? Porque agora você está sob proteção do Espírito Santo. Você está mas ele está como um leão rugindo. O espírito de Satanás, ele não vai. O papel dele é esse, irmãos. Ele só serve para isso. Roubar, matar e destruir. Entendeu? Então, por exemplo, você antes olhava para uma mulher e você era daquele cara, né? Vou usar essa palavra, meio taradão. Não podia ver viciado em sexo, né? Vou usar esse exemplo. Então, você via uma mulher de sainha ou um decote, já ficava... eu podia estar casado, mas o coração chegava a saltar pela boca, correto? Então, essa era a tua tentação, teu vício. Estou usando um exemplo, são milhares, estou usando um exemplo. E aí você se arrependeu de verdade, né? Você foi lá, confessou teus pecados, se arrependeu de verdade, começou a ter uma vida plena. Tu acha que tu vai passar... Tipo, agora, como um passe de mágica, a minha vida vai ser transformada. Ela vai ser. Só que as provações vão continuar. Aí vai vir diferente, né? Não vai mais vir aquela coisa sedutora pra ti, né? Porque lá quando tu vê, tu já vai virar cara. Isso, se tu se transformou de verdade. Então, Satanás, ele vai usar de outras formas. Porque aquilo ali é muito, como é que eu vou dizer? É muito na cara. Vai chegar com uma amiga, alguém ali de família, de bem, pessoa comportada. Entendeu? Que você olha assim e fala, isso aí não vou ter problema nenhum. Aquilo ali pode ser o teu maior problema. Porque é nisso que Satanás vai trabalhando. Satanás vai fazer o quê? Ele vai pegar um estudo bíblico, vai te mostrar, vai te dizer, olha que lindo isso aqui, né? Só essa parte aqui que não é muito assim. Aí o cara fala, mas, pois é, né, cara? Essa parte aqui não sei, acho que não é assim não. Aí começa a vir aquele alimento que eu já comentei em outros vídeos, alimento espiritual impuro no meio do puro. E como é que tu sabe que aquilo ali é obra de Satanás? Porque tu vai meditar na palavra, tu vai dizer, opa, peraí, esse pensamento meu aqui tá viajando, porque essa palavra aqui tá de acordo com a outra. Você pode ter dúvidas, irmãos, você pode ter, isso é normal, mas você não pode começar a achar que o que está escrito ali, isso aqui foi uma distorção, isso aqui foi inventar errado, isso aqui, a doutrina de Paulo é questionável. Quando tu começa a pensar assim, irmão, você está dando descrédito para a doutrina de Paulo, por exemplo, que foi escolhido de Yeshua. Entendeu? E isso, irmãos, tem que cuidar muito. Uma coisa é as pessoas lerem as cartas de Paulo e não entender, ou achar que tem entendimento da cabeça deles. Outra coisa é você meditar no que Paulo diz, buscar as referências cruzadas, estudar, pedir direção do Altíssimo, e tu vai ver, irmãos, que eram ensinos pesadíssimos. Não é levezinho como as pessoas pensam. Sabe o que acontece, irmãos? Quando você está preso nas doutrinas, você está cego. E quando você está cego, a hora que você vê um entendimento ali, algo que é leve, você fica perdido. Porque você foi doutrinado a entender daquele jeito. Quando chega o jugo leve do Messias, a pessoa rejeita. Porque a pessoa pensa, não, mas espera aí, a igreja de Roma alterou o nome de Jesus. Não, agora é Yahushua, agora é Yahusha, agora é isso e aquilo. Aí você fica preso num dogma, preso num ensino humano, e você acaba como é que eu vou dizer para os irmãos? Você acaba perdendo a intimidade com o Eterno. Como eu expliquei para uma irmã muito querida, eu disse para ela, falei assim, irmã, se antes tu fazia maravilhas, bênçãos, usando o nome de Jesus, irmã, o teu cérebro conhece Jesus? A palavra na tua cabeça é esse nome. É claro, irmãos, quando eu descobri, é Yeshua HaMashiach, daí tu pesquisa, estuda, fala, realmente, aí bati o martelo, é Yeshua HaMashiach, né? Com os estudos que eu fiz, buscando no direcionamento do Altíssimo, correto? Mas isso muda alguma coisa, irmãos? Isso muda a minha vida? Isso muda o meu entendimento? Claro que não! Isso são estudos, irmãos, certo? Porque quando eu falo Jesus, irmãos, eu entro em êxtase espiritual. Depois eu falo Yeshua, eu falo Pai, eu falo Cordeiro, eu falo
o Emmanuel, eu falo a palavra viva, eu falo príncipe da paz, eu falo tudo, irmãos. E eu choro, e eu me derreto em lágrimas, sentindo o Espírito Santo, me dando carinho, me dando força, me apertando, irmãos, fazendo com que eu sinta a presença do Eterno. Vocês acham que o Eterno está preocupado se tu está falando o nome correto, irmãos? Se tu está guardando certinho o teu Shabat, tem que ser naquele dia, não pode ser outro. O Eterno conhece teu coração, irmão. Se tu quiser guardar o Shabat de 3 dias, tiver a oportunidade de ficar jejuando e orando e buscando uma semana, se tu tiver essa oportunidade, o Eterno vai se agradar de ti. O que ele está dizendo é assim, ó meu filho, eu tô te dando um exemplo aqui, tá? Não vai se matar trabalhando não, tá? Trabalha 6 dias, descansa um. Tira um dia para descansar teu espírito, me buscar, orar, vir falar comigo, porque todo dia tu tá lá fazendo tuas coisas, você tá trabalhando e você não me dá muita atenção. Então, quando você tiver no seu dia de Shabat, descanso, você fala comigo. Isso, irmão, é o Eterno abrindo os teus olhos. É o Eterno mostrando que o Shabat é santo porque Yeshua ressuscitou no Shabat. Porque foi um dia de vitória, ressuscitou dos mortos, nos deu esperança de vida eterna. É uma bênção, é sagrado. Então todo o teu Shabat tu lembra, nossa, no dia do Shabat Yeshua ressuscitou. Mas todos os dias nós temos que lembrar do Eterno, porque todos os dias ele vai abrir os nossos olhos. Cada dia, irmãos, é um dia novo. E cada dia novo você precisa abrir os olhos. E cada dia novo você precisa ouvir. E cada dia novo você vai aprender a palavra. E aprendendo a palavra, irmãos, você vai começar a falar. E falando, você fala aquilo que Tiago disse. Fé com obras. Porque fé sem obras é morta. Tá bom? Lá em Mateus 11, do 25 ao 30, olha o que Cristo diz. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, Pai, ó Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. O que é ocultaste? Ele cobriu de cegueira, né? Os fariseus não enxergavam o entendimento da palavra. Eles não conseguiam enxergar. Por isso que Yeshua falava por parábolas, para eles não entender, para eles não enxergar a verdade. Porque eles rejeitaram a luz e Yeshua conhecia o coração deles. E quando ele fala revelaste aos pequeninos, é porque para nós, irmãos, aquilo que nós não entendíamos seria revelado. Basta ver as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, irmão, são revelações. Revelações tremendas, irmão. Você começa a ler as cartas de Paulo, você termina de ler Hebreus, você sai glorificando o Eterno, porque você começa a entender tudo. E o entender, você entende uma vez, 2, 3 e vai, porque toda vez o Eterno vai te mostrar algo diferente. E continua: Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele quem o Filho quiser o quê? Revelar. Ou seja, Yeshua só abre os olhos daquele que ele quer revelar o Pai. E quem é que ele quer? Aquele que busca em verdade, aquele que se arrepende de verdade, aquele que busca em espírito, aquele que faz as obras do Eterno, aquele que segue os mandamentos de Yeshua. E o mandamento principal que ele disse: amar o próximo como a ti mesmo. Nesse mandamento, irmão, está incluso todas aquelas questões dos 6 mandamentos, sabe? É você fazer tudo aquilo por amor, é você levar a palavra, você ajudar o próximo, você não sentir raiva, você não se irar, você literalmente ser como uma ovelha, correto? E isso, irmãos, a gente vai entendendo o que Yeshua quer que nós sejamos quando ele vai nos mostrando, vai nos revelando. E você pode ler essa passagem várias vezes e ela sempre vai falar contigo. Lá em João 14, do 12 ao 21, olha o que está escrito lá. Na verdade, vos digo. Quem que é a verdade? É ele. Na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. O que o Messias está dizendo, irmão? Não basta a pessoa dizer: eu creio em Jesus, eu me arrependi, agora eu creio em Jesus. Ele diz: tá bom, tu crê, tu me ama, tu vai ter que fazer as minhas obras, vai ter que pegar a tua cruz e carregar.
E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Irmãos, o mundo não vê o Espírito do Eterno, não reconhece. Eles não enxergam, mas quem busca o Pai recebe, irmãos. Então busque para tu receber sempre. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ou seja, Yeshua ressuscita, ele vive em espírito. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, que obedece os mandamentos deles, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. É como se fosse uma coisa só, irmãos. É separado, mas é como se fosse uma coisa só, porque você não chega ao Eterno sem Yeshua. Você não vê o Altíssimo sem Jesus, você não consegue ver o nosso Pai sem o Cordeiro, sem o sangue dele na tua vida. Você fica cego, você não sente, você não vê, você não ouve, e você muito menos vai falar. Mas quando você busca, você é humilde, você não quer ser o melhor que ninguém, você não quer ter entendimento mais que ninguém, você só quer ser usado pelo Espírito Santo, só isso. Pai, o que eu tenho que fazer? O que queres que eu faça? Filho, você vai ser um grande orador, você vai ser um grande obreiro. Ótimo, é isso. Filho, você vai ser um profeta. Amém. Filho, você vai ter dons de revelação. Amém. Entendeu, irmãos? O que o Pai quer Pai, o que tu queres que eu faça? Lá em João 10, do 20 ao 30. Do 24 ao 30. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dizê-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em meu nome, de meu Pai, em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me ouvem, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, irmão, o Messias está dizendo: ô fariseu, eu estou fazendo milagre e vocês não estão enxergando. Eu estou falando coisas do alto, vocês não estão ouvindo. O que vocês querem que eu faça? Vocês veem, mas não querem enxergar. Ouvem, mas não querem ouvir. Vocês são cobras. Vocês são serpentes. Serpentes são cegas. Entendeu? As serpentes, elas são espertas, né? São astutas, mas não enxergam. São surdas, né? Então, por isso que ele chama eles de raça de víboras, né? E imagina o Messias fazendo todas as coisas e eles não enxergavam. Aí eles falavam: faz uma coisa para eu ver. Mas Yeshua poderia fazer qualquer coisa, irmãos, mais do que ele já fez. Ressuscitou mortos, irmãos. E eles não acreditam, eles não enxergam. Por quê? Porque o Eterno não revela para eles. Porque assim tem que ser. O Eterno vai revelar aqueles que têm o coração voltado para Ele. Porque quem tem um coração duro, irmãos, não tem a visão, não é revelado. Continua cega. Por isso que as pessoas se tornam o quê? Religiosas. Porque na religião elas acreditam que tem Deus. Na religião elas acreditam que estão fazendo bem. Na religião elas acreditam que são certos, que são puros. Por quê? Os fariseus conheciam tudo da lei. Eles eram santos assim, né? Eles eram puritanos. Só que o coração deles era podre. Por quê? O coração deles não enxergava a luz que era Yeshua. Eles não amavam o próximo como tinham. Eles faziam tudo porque a lei mandava, né? Eles queriam seguir tudo certinho, mas não faziam por amor ao Eterno. Nas sombras faziam coisas, como está lá em Ezequiel, coisas terríveis que o Eterno revelou. Entendeu, irmãos? Então,
os fariseus, eles eram cegos para o reino verdadeiro. Eles só enxergavam as coisas do mundo. Por isso que Yeshua podia fazer tudo, podia fazer cair fogo do céu, que eles iam dizer, é demônio. Entendeu? Porque eles acreditavam, irmãos, eles, os fariseus, os que seguiam as seitas dos fariseus, que Yeshua ia vir para resolver o problema do mundo, assim, como um passe de mágico, um verdadeiro rei, um guerreiro, algo assim. E Jesus veio na maior simplicidade. Por quê? Porque assim tem que ser. Assim diziam as profecias. O dia da glória dele de vir com alarido, irmãos, está próximo. Entendeu? Aí será outra coisa. E o que vai acontecer? Todo olho verá. E como que todo olho verá? Porque será algo, irmãos, transformador. Como Paulo diz, num abrir e piscar de olhos. Mas será algo muito tremendo, irmãos. Algo espiritual profundo. Tem a passagem aqui, irmãos, de João 9, do 1 ao 41. Essa passagem eu vou ler no próximo vídeo, tá? E vou fazer um estudo detalhado dela. Tem mais outras passagens que vou fazer link com ela. E eu vou trazer passagens que falam sobre aqueles que ouvem, mas não escutam. E eles falam, mas não falam coisas do Altíssimo. Ou seja, é como se a pessoa fosse muda. Porque fala coisas que não agradam ao Eterno, né? Porque o que o Messias diz, irmãos? A boca fala o quê? O que o coração sente, o que a pessoa pensa, o que a pessoa deseja no coração. Então, se você vê coisas pecaminosas, se você está no mundo de luxúria, no mundo de vaidade, no mundo de avareza, no mundo de ganância, no mundo de promiscuidade, você está vendo isso e você está ouvindo isso. O que vai sair do teu coração? Estão entendendo como é complicado? Por isso, irmãos, que nós temos, quando o Messias fala vigiai, tem que vigiar o teu olhar, vigiar o teu ouvir, vigiar as coisas que tu vai fazer. Porque o olhar, o ouvir, vai resultar no falar e naquilo que vai brotar no teu coração. Porque o olho e o ouvido, irmãos, são janelas da alma. Principalmente o olho. O ouvido também é olho e ouvir, certo? E o falar, irmãos, vai ser aquilo que você viu, aprendeu e ouviu e gravou. E aí sim você vai sentir no teu coração, e do teu coração é que vai sair o quê? Palavras boas, palavras verdadeiras, palavras do Espírito Santo de Deus. Porque se você enxerga coisas do mundo, se você sente coisas do mundo, você vai falar coisas do mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Por que que os líderes, você ouve as pregações deles e parece que é a mesma coisa em todos. Uns piores, mas tem uns assim que não estou discriminando a forma deles falar, porque eles dão ouvidos muitas vezes para doutrinas de homens. E muitas vezes, irmãos, são pastores bons, pessoas boas. Não estou falando nem daqueles... Eu estou falando dos bons, tá, irmão? Não estou falando dos vendidos lá, dos piores dos piores. Estou falando que às vezes... Eu sei porque eu já vi pregação de pastor, uma pregação muito boa, mas tu vê que é meio que robótico. É coisa que os outros também falam. E já vi pregação de pastores que estão acordando pelo Espírito Santo. E aí sim, irmão, você consegue sentir na pregação deles a palavra de Yeshua, o verdadeiro evangelho. Porque o Espírito Santo de Deus está chacoalhando a sua igreja. Então que ele chacoalhe a tua vida, que ele chacoalhe o teu espírito, para que você possa buscá-lo em espírito e você possa enxergar o mundo espiritual, ver que ele é real, se vestir da armadura que é Cristo, que é Yeshua HaMashiach, é o sangue do Cordeiro, se reveste da palavra, irmãos. Leia todos os dias, porque se você não se revestir da armadura de Deus, irmão, Satanás te derruba. Ele não vai te dar uma rasteira de uma hora para outra, porque é como jogar um sapo quente na panela com água quente, ele vai saltar. Satanás vai preparar uma água bem friazinha e vai te jogar dentro ali, e vai jogando, e vai aquecendo aos pouquinhos ali, e você vai se acostumando, porque você não está vigiando, você não está se revestindo da armadura, você não está se preparando. E aí o que vai acontecer? Quando você perceber, você está sonolento, né? A água está fervendo, você não está percebendo e acabou. Tua alma acaba sendo enterrada e Satanás não vai deixar que tu se erga de novo, só se o Eterno permitir, tá bom? Então, irmãos, no próximo vídeo eu vou dar continuidade. Eu creio que serão uns 3 vídeos, tá, irmãos? Deste assunto, sobre
a cegueira espiritual, tá bom? Fiquem na paz do Eterno, irmãos, que o nosso Messias, o nosso Salvador, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, abençoe a vida de vocês. Graças do nosso Messias, irmãos, seja com o espírito de vocês, que o Eterno esteja abençoando, que Ele abra a mente de vocês, Ele abra os olhos de vocês para a verdade, para a palavra. Irmãos, tudo que eu falar aqui, eu peço que vocês vejam nas Escrituras, eu peço que vocês estudem. Não quero que vocês falem assim, eu vou ouvir o que o Eliseu falou. Não, irmãos, eu quero que vocês estudem junto. Todos os versículos que eu cito aqui, peguem eles, leiam, tá? Não fiquem só ouvindo o que eu estou falando. Sempre que eu escuto um irmão falar, sempre que eu escuto um pastor, eu pego a palavra e leio. Se estiver de acordo, eu falo, amém, é palavra do Altíssimo. Se for coisa da cabeça dele, eu vou dizer, esse cara aí tá por fora, tá repreendido em nome de Jesus, tá bom, irmãos? Então, o que eu falar aqui, peguem as Escrituras, abram os versículos e vejam se está de acordo com a palavra, tá bom? Que o Eterno abra o entendimento de vocês, que Ele derrame o espírito de bênçãos na vida de vocês, que seja repreendido as obras do inimigo na vida de vocês. Busquem o Eterno em espírito, tenham Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo na vida de vocês, que o sangue dele seja derramado na vida de vocês. Fiquem na paz, irmãos. Até a próxima.